Você sabia que pode comprar fundos imobiliários por menos de R$ 10? Mas será que tem muitos fundos imobiliários por esse preço? Por que tem fundos que negociam na base R$ 100 e outros na base R$ 10? Quais fundos imobiliários mais relevantes nessa faixa de valor? Fica aqui comigo até o final que eu vou tirar todas essas suas dúvidas sobre os fundos imobiliários de R$ 10. Olá, eu sou Marcelo Fai, analista CNPI e especialista em fundos imobiliários na LS. Esse é o meu canal do YouTube, onde toda semana eu publico conteúdos relevantes para o mundo dos fundos imobiliários. Então já deixa o teu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal para ser avisado sempre que chegar um vídeo novo por aqui, beleza? Vamos lá, R$ 10. Com apenas essa nota, você consegue ser dono de alguns imóveis com uma carteira diversificada, inclusive. É inegável que está cada vez mais acessível investir em fundos imobiliários. Mas será que é realmente bom ter fundos imobiliários negociando nesse valor? Por que as gestoras colocam esse preço nas emissões? Os últimos desdobramentos de 1 para 10. É uma tendência do mercado esses desdobramentos? O problema dos centavos na hora de distribuir os rendimentos. E os principais fundos imobiliários na casa dos R$ 10. Pois bem, agora vamos à minha opinião sobre essa tendência de desdobramentos. Vamos lá, primeiro, por que as gestoras colocam esse preço nas emissões? O que a gestora está buscando com um fundo de R$ 10 em detrimento de um fundo de R$ 100 é que esse fundo de 10 é um fundo que é mais fácil ser negociado e, por consequência, ele deve ter mais liquidez e essa gestora vai ter um fundo mais conhecido, tendo mais liquidez, mais gente querendo negociar. Provavelmente, não é certeza, fique mais fácil de essa gestora fazer novas emissões, fazer seu fundo crescer e ganhar relevância nesse mercado. Então é por isso que as gestoras colocam esse preço aí nas emissões. Bom, quais foram os últimos desdobramentos de 1 para 10? O último fundo a fazer esse desdobramento, né, eu digo o último fundo agora que eu estou gravando esse vídeo, foi o XPSF11, o FOF da XP Investimentos. Era um fundo que tinha base 100, né? E agora ele fez um desdobramento. O que é fazer o desdobramento? É transformar cada uma dessas cotas em 10 cotas. Ou seja, se você tinha uma cota que valia 100, por exemplo, agora você tem 10 cotas que valem 10. Não muda nada para o cotista, ele não ganha nem perde valor com isso, mas ele tem uma quantidade de cotas maior, de valor unitário menor. É 6 por meia dúzia, não muda nada. O último a fazer isso foi o XPSF11. É uma tendência do mercado esses desdobramentos? Dá para dizer que sim, mas não entenda que, por ser uma tendência, todos os fundos no futuro, invariavelmente, vão lá estar sendo negociado a R$ 10. Não, isso não vai acontecer. Acontece que hoje tem poucos fundos sendo negociados a R$ 10 e sim, eu acredito que a tendência é que esse número aumente, que a gente tenha cada vez mais fundos negociando a uma base de R$ 10. Significa que serão todos? Não, não devem ser todos. Significa que será a maioria? Acredito que não será a maioria, mas hoje são poucos. Eu acho que a gente ainda vai ver um número bem maior do que o atual sendo negociado em fundos aí de base R$ 10. Qual é o problema dos centavos na hora de distribuir os rendimentos? Isso é uma coisa bem importante. Pensa o seguinte, você tem um fundo imobiliário de base 100, e aí o fundo faz as suas operações ao longo do mês, dá um resultado, e bom, vamos distribuir esse resultado para os cotistas. Aí ele faz a conta lá, quanto que deu o resultado, divide pela quantidade de cota, e quanto que eu vou pagar por cota? Bem, eu vou pagar lá, fiz as contas aqui, deu 95 centavos por cota. Legal, cada cota, que vale 100, recebe 95 centavos. Agora, se esse fundo é um fundo de base 10, e aí cada cota vale R$ 10, eu não consigo distribuir 9 centavos e meio por cota. Aí eu vou ter que distribuir ou 9 centavos ou 10 centavos. Eu não consigo fazer a divisão ali no meio do caminho. É o equivalente a um fundo de base 100 ter que escolher entre distribuir 90 centavos ou R$ 1. Ele simplesmente não pode pegar nenhum daqueles numerozinhos quebrados ali no meio. 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não dá. Ou é 90 ou é R$ 1. Então, quando o fundo é base 10, na hora de distribuir, ele tem que escolher isso. Ou seja, é como se ele fosse obrigado a arredondar para cima ou para baixo
esse número e às vezes você vai ter um fundo lá que poderia distribuir 93 centavos, 94, 95 e ele está distribuindo 9 centavos, né, o equivalente a 90. E aí num mês lá ele tem um valor acumulado e aí ele distribui então 10 centavos. A diferença de um para o outro é grande, né? Tem um intervalo muito grande ali no meio que o fundo acaba não conseguindo explorar na hora de distribuir os seus dividendos. Então, isso eu acho uma coisa ruim, uma desvantagem desses fundos de base R$10. E quais são os principais fundos imobiliários que são negociados ali na casa dos R$10? Deixa eu compartilhar a tela aqui contigo, porque eu separei esses fundos aqui para a gente dar uma olhada. Uma coincidência? São 10 fundos hoje negociados à base de R$10. Bem, quantos fundos existem na Bolsa hoje? São 350 fundos na Bolsa, então ainda é uma minoria. E é por isso que eu digo que sim, a tendência é aumentar essa quantidade de fundos de base 10. Porque veja, de 350 só tem 10. Vai ter mais? Vai ter mais. Vai ser todos? Não, não vai ser todos. Vai ser a maioria, duvido que seja a maioria. Mas com certeza a gente vai ver outros fundos indo por esse mesmo caminho também. Quem são os caras hoje que são negociados à base 10? Tá aqui na tela, do ladinho ali. Então a gente tem 4 FOFs, né, fundos que compram cotas de outros fundos. A gente tem 3 fundos de CRI, e esses fundos de CRI aqui, a bem da verdade, só o Versalhes é um CRI puro sangue. O Maxi Renda é um cara que investe em recebíveis, né, CRIs, e também em permutas financeiras. E o Tordesilhas investe em CRI, mas também muito em equity. Tá? Então, assim, o único puro sangue aqui dos CRIs que aparece nessa lista é, de fato, o Versalhes. Depois a gente tem 2 hedge funds, que é uma novidade aí na indústria de fundos imobiliários. São fundos que têm um mandato super amplo, eles podem fazer um monte de coisa, investir em CRI, investir em FOF, investir em imóveis, investir em recebíveis diferentes, FDICs, uma porrada de coisa diferente. É bem legal, uma estratégia que está aparecendo nova aí no mercado. Vale a pena ficar por dentro. E por fim, o Care 11, que é um fundo de tijolo bastante inusitado, eu diria. Talvez a palavra mais interessante para descrever ele é inusitado. Por quê? Porque ele investe em, veja bem, cemitérios. Tá? Esse é um fundo base 10, mas que ele está sendo negociado, pelo menos quando eu gravo aqui o vídeo, ali na casa dos R$4. Tá? Então esses aí são os principais fundos que fazem parte do IFIX, que são fundos de base 10, e eu grifei aqui o Maxi Renda, você deve ter percebido já, porque esse Maxi Renda é o fundo que mais tem cotistas no mercado, o fundo que tem a maior quantidade de cotistas no mercado. Dá para dizer, então, o fundo mais popular, por assim dizer, do mercado. Ele tem um patrimônio gigante de 2 bilhões e 300 milhões de reais e um volume diário de negociação lá que supera os 7 milhões de reais. Então, é um fundo super popular, um fundo gigante, quase todo investidor de fundo imobiliário conhece esse fundo. Os outros fundos de base 10 a gente já vê ali que são fundos, todos eles bem menores e que têm uma liquidez também bem menor. Quer ficar sempre por dentro dos principais acontecimentos no mundo dos fundos imobiliários? Inscreva-se no link que eu vou deixar aqui na descrição e receba gratuitamente toda semana a minha newsletter sobre fundos imobiliários. Fica aqui o meu convite para você continuar me acompanhando aqui no canal para ficar sempre por dentro de tudo que movimenta o mercado de fundos imobiliários. Siga também @MarceloFai no Twitter e no Instagram. Deixa teu like aqui no vídeo, compartilha com os amigos e coloque em prática o seu projeto de viver de renda com os dividendos dos fundos imobiliários. Não te esquece de se inscrever no canal clicando no sininho aqui embaixo.